Se você já pegou estrada de madrugada, sozinho, com quilômetros de asfalto vazio pela frente, então talvez você já tenha sentido aquela sensação estranha de que você não está sozinho. Pausa. Caminhoneiros do Brasil inteiro contam histórias parecidas. Lugares que não existem no mapa, postos que aparecem do nada, passageiros que entram e nunca descem. No começo, parecem só coincidências, cansaço, impressão. Mas depois de um tempo, você percebe que não é. Pausa mais longa. Porque existe algo nas estradas. Algo que aparece sempre no mesmo horário. Sempre nos mesmos lugares. Esperando. E quanto mais você dirige à noite, mais perto você chega disso. Hoje você vai ouvir relatos reais, ou pelo menos, reais o suficiente para fazer qualquer caminhoneiro pensar duas vezes antes de parar. Mas fica o aviso. Algumas dessas histórias não terminam quando a viagem acaba. Então aumenta o volume, apaga a luz e presta atenção. Porque depois disso, você nunca mais vai olhar para a estrada da mesma forma. Relato 1. Eu dirijo há mais de 20 anos. Já rodei praticamente o Brasil inteiro. Se tem uma coisa que caminhoneiro aprende rápido, é respeitar a estrada. Principalmente à noite. Principalmente quando não tem ninguém. E principalmente, quando alguma coisa aparece onde não deveria. Isso aconteceu comigo na BR-386, numa madrugada fria, perto das 2 da manhã. Eu estava voltando com o caminhão vazio, depois de uma entrega atrasada. Estrada praticamente deserta. Só o som do motor e o barulho constante dos pneus no asfalto. Nada fora do normal. Até que eu vi ela. No acostamento. Uma mulher. Sozinha. Vestido claro. Parada, olhando para a estrada. Na hora, já achei estranho. Aquele trecho não tem cidade perto. Não tem posto. Não tem nada. E ninguém fica parado ali aquela hora. Passei direto. Mas alguma coisa me incomodou. Olhei pelo retrovisor. Ela ainda estava lá. Imóvel. Sem fazer sinal. Sem pedir ajuda. Só, olhando. Continuei dirigindo por uns 2 minutos. Mas aquilo não saía da minha cabeça. E se ela estiver precisando de ajuda? Suspirei. Reduzi. E parei o caminhão mais à frente. Fiquei alguns segundos pensando. Mas acabei descendo. Quando olhei para trás, ela já estava andando na minha direção. Devagar. Sem pressa. Sem fazer barulho. Subiu no caminhão sem dizer nada. Sentou no banco do passageiro. E ficou olhando para frente. Tá tudo bem? Silêncio. Você precisa de ajuda? Nada. Nem virou o rosto. Senti um arrepio leve, mas ignorei. Voltei a dirigir. Alguns minutos se passaram. Até que perguntei. Para onde você vai? Ela respondeu. Mas a voz não combinava. Era baixa. Arrastada. Só segue. Engoli seco. Continuei. A estrada parecia mais escura agora. Mesmo com farol alto. E o mais estranho é que eu não via mais nenhum outro carro. Nenhum. Nem vindo. Nem indo. Nada. Foi quando notei algo no vidro. O reflexo. Olhei de canto. E percebi uma coisa que fez meu coração disparar. Eu estava sozinho. No banco do passageiro, não tinha ninguém. Mas ela estava ali. Eu conseguia ver com o olho. Mas não no reflexo. Minhas mãos começaram a suar. Moça! Ela virou o rosto lentamente. E eu vi. Os olhos. Escuros demais. Fundos. Sem vida. Não olha para mim. Travei. O quê? Não olha para mim. Desviei o olhar na hora. O coração batendo forte. O que você quer? Silêncio. Por alguns segundos. Então ela respondeu. Você parou. Meu estômago gelou. O que tem isso? Você sempre para. Um frio percorreu minha espinha. Sempre. Toda vez. Aquilo não fazia sentido. Nenhum. Eu nunca te vi antes. Ela não respondeu. Só ficou em silêncio. O clima dentro do caminhão ficou pesado. Difícil de respirar. Foi quando ela disse. Pode parar aqui. Olhei para frente. Não tinha nada. Nenhuma saída. Nenhuma estrada. Só mato. Aqui não tem nada. Tem sim. Reduzi,
sem entender. Quando o caminhão parou completamente, ela abriu a porta, desceu e sumiu na escuridão. Fiquei alguns segundos parado, tentando processar, respirando fundo. Então resolvi descer também. Erro. Grande erro. Quando coloquei o pé no chão, olhei ao redor e vi uma cruz de madeira, quebrada, velha, e várias outras espalhadas. Ali tinha sido um acidente grande, muitos anos atrás. Eu não sabia disso, mas depois descobri. Várias pessoas morreram ali, incluindo uma mulher que pedia carona, naquela mesma estrada, naquela mesma madrugada. E o pior não foi isso. O pior foi quando voltei pro caminhão e vi no banco do passageiro marcas, como se alguém tivesse sentado ali por muito tempo. E no vidro, escrito com algo que parecia condensação, ou talvez unha, tinha uma frase: até a próxima parada. Desde aquele dia, eu nunca mais paro pra ninguém à noite. Nunca. Porque na estrada, nem todo mundo que pede carona quer chegar em algum lugar. Relato 2. Quem vive de estrada sabe, posto de combustível à noite é quase um refúgio. Luz, gente, café quente. Mas nem todo posto é pra parar. Isso aconteceu comigo numa viagem longa pelo interior, numa rota que eu já tinha feito várias vezes. Eu conhecia cada curva, cada trecho, ou pelo menos achava que conhecia. Era por volta das 3 da manhã. Eu já estava cansado, com os olhos pesando. Foi quando vi as luzes. Um posto. Grande. Bem iluminado. Nunca tinha visto ele ali antes. Estranhei. Mas na hora, o cansaço falou mais alto. Entrei. O lugar parecia normal. Caminhões estacionados. Bomba funcionando. Uma lanchonete aberta. Mas tinha algo errado. Silêncio demais. Nenhum som de conversa. Nenhuma risada. Nada. Só o som do vento. Desci do caminhão. Olhei ao redor. Os outros caminhões estavam lá. Mas todos desligados. Sem motorista. Sem movimento. Fui até a lanchonete. A porta abriu sozinha. Lá dentro, tinha gente. Algumas pessoas sentadas. Outras em pé. Mas ninguém se mexia. Ninguém falava. Pareciam congelados. Como se o tempo tivesse parado. Um homem atrás do balcão me olhou. Devagar. Vai abastecer? A voz dele era estranha. Sem emoção. Vou sim. Completo. Assenti. Ele virou, mas não andou. Simplesmente, estava lá, e no segundo seguinte, já estava do outro lado do balcão. Sem passar pelo caminho. Sem som. Senti o arrepio subir. Saí dali na hora. Voltei pro caminhão. Quando liguei, o painel piscou. Como se tivesse falhando. Olhei pelo retrovisor. E vi. As pessoas. Agora estavam olhando. Todas. Na mesma direção. Pra mim. Corri dali. Não olhei para trás. Dirigi por uns 20 minutos. Coração disparado. Até que resolvi parar em um posto de verdade. Conhecido. Sempre aberto. Desci e fui falar com o frentista. Amigo, abriu um posto novo uns quilômetros atrás. Ele franziu a testa. Posto? Aqui não tem nada a uns 80 quilômetros. Meu estômago gelou. Mas eu acabei de parar lá. Ele ficou em silêncio. Depois perguntou. Você entrou mesmo? Assenti. Ele respirou fundo. Você deu sorte de ter saído. Como assim? Ele olhou direto para mim. Tem gente que para, e nunca mais aparece. Desde então, tem um trecho da estrada, onde eu nunca mais paro. Mesmo que o tanque esteja vazio. Relato 3. Tem uma coisa que todo caminhoneiro sabe. Se um caminhão aparece atrás de você numa estrada vazia, ele vai ultrapassar. Sempre. Mas esse, nunca ultrapassa. Eu já tinha ouvido essa história. Achava que era lenda. Até acontecer comigo. Era madrugada. Estrada longa. Sem movimento. Eu estava mantendo uma velocidade constante quando vi o farol no retrovisor. Um caminhão. Nada demais. Continuei. Esperei ele se aproximar. Mas ele não passava. Ficava sempre na mesma distância. Nem mais perto.
Nem mais longe. Minutos passaram. Depois, meia hora. E ele continuava lá. Comecei a estranhar. Aumentei a velocidade. Ele acompanhou. Reduzi. Ele também. Sempre na mesma distância. Sempre ali. Foi quando tentei ver melhor. Olhei fixamente pelo retrovisor. E percebi algo errado. O caminhão não tinha placa. Nem identificação. E o mais estranho. O farol não iluminava a estrada. Só existia. Como dois pontos no escuro. Decidi dar passagem. Joguei pro acostamento. Reduzi. Esperei ele passar. Mas ele não passou. Parou também. Atrás de mim. Desliguei o motor. Silêncio total. Os faróis dele continuavam acesos. Peguei a lanterna e desci. Cada passo parecia mais pesado. Quando cheguei perto, meu corpo travou. A cabine estava vazia. Não tinha motorista. Mas o motor estava ligado. E no para-brisa tinha marcas. Como mãos. Por dentro. Pressionando o vidro. De dentro para fora. Voltei correndo pro meu caminhão. E quando entrei, olhei pro retrovisor. Ele não estava mais lá. Sumiu. Como se nunca tivesse existido. Mas naquela noite, quando parei para dormir, ouvi o motor. Do lado de fora. Ligado. Funcionando. E os faróis. Iluminando direto a minha cabine. Desde então, eu nunca mais paro na estrada completamente sozinho. Nunca. Relato 4. Essa é uma das histórias mais antigas entre caminhoneiros. E eu posso garantir, não é só história. Era um trecho perigoso. Uma curva fechada. Conhecida por acidentes. Eu estava atento. Velocidade controlada. Tudo certo. Até que vi uma criança no meio da pista, parada, imóvel. Naquela hora, você não pensa. Você freia. Desviei. Quase perdi o controle. Mas consegui parar. Coração na boca. Desci correndo. Ei, você tá bem? A criança estava de costas. O que você tá fazendo aqui? Ela não respondeu. Dei mais um passo. Cadê teus pais? Ela levantou a mão. E apontou para frente. Na direção da curva. Ali. Olhei. Não tinha ninguém. Quando voltei a olhar, ela não estava mais lá. Sumiu. Assim. Sem som. Sem rastro. Voltei pro caminhão, confuso. Continuei viagem. Mais devagar. Muito mais atento. E então eu vi. Mais à frente. Marcas no asfalto. Freada. Forte. Recente. E um caminhão. Fora da pista. Capotado. Se eu não tivesse parado. Se eu não tivesse freado antes. Eu teria entrado naquela curva. Na mesma velocidade. E provavelmente. Não estaria aqui contando isso. Até hoje. Eu não sei o que era aquela criança. Mas eu sei de uma coisa. Nem tudo na estrada quer te fazer mal. Algumas coisas. Só querem que você sobreviva. Relato 5. Eu nunca fui de escolher frete. Carga é carga. Pagando bem, a gente leva. Mas aquela, eu devia ter recusado. Era uma entrega simples no papel. Sair do interior e levar uma carga fechada até um galpão, fora da cidade, numa área industrial pouco movimentada. O problema era o horário. Retirada à meia-noite. Entrega antes das 4 da manhã. Já começa errado aí. Quando cheguei no local de carregamento, estranhei na hora. Não era uma empresa normal. Era um terreno fechado, com um galpão antigo, iluminação fraca e nenhum movimento. Só um homem me esperando. Alto. Magro. Quieto demais. Você que vai levar. Sou eu. Ele assentiu. Não abre a carga. Franzi a testa. Ué, mas isso é padrão, né? Ele se aproximou um pouco. Perto demais. Não abre. Em hipótese nenhuma. Senti um arrepio, mas ignorei. Assinei os papéis. E encostei o caminhão. O carregamento foi rápido. Rápido demais. Não vi empilhadeira. Não vi gente carregando. Mas quando dei a volta, o baú já estava fechado. Trancado. Lacrado. Subi na cabine. Olhei pelo retrovisor. O homem ainda estava lá. Parado. Me olhando. Sem se mexer. Saí.
A estrada estava vazia. Silêncio total. Só o motor. Só o asfalto. Só eu. Por quase uma hora, tudo normal. Até o primeiro barulho. Veio do baú. Um impacto. Seco. Como algo batendo, de dentro para fora. Congelei. Olhei no retrovisor. Nada visível. Deve ser carga mal presa. Continuei. Mais alguns minutos. Outro barulho. Mais forte. E dessa vez, arranhando. Como unhas. Raspando metal. Meu estômago revirou. Não abre. A voz do homem veio na minha cabeça. Ignorei. Mas o som continuava. Arranhando. Batendo. Se movendo. Como se tivesse vida. Decidi parar. Erro. Grande erro. Encostei no acostamento. Desci. Fui até o baú. Fiquei alguns segundos olhando. Respirando fundo. Tentando me convencer de que era só coisa da minha cabeça. Mas não era. O som estava lá. Claro. Vivo. Coloquei a mão no lacre. E puxei. Na hora, o barulho parou. Silêncio absoluto. Congelei. Minha mão ainda no lacre. E então, do outro lado da porta, uma batida. Única. Lenta. Como resposta. Soltei na hora. Dei um passo para trás. E ouvi. Uma voz. De dentro. Baixa. Arrastada. Abre. Meu corpo inteiro gelou. Não. Silêncio. Por alguns segundos. Depois, a voz mudou. Virou outra. Por favor. Agora parecia uma mulher. Eu tô presa. Respiração pesada. Mãos tremendo. Isso não é real. Você parou. Meu coração disparou. A mesma frase. Agora abre. Comecei a recuar. Devagar. Sem virar as costas. Eu não vou abrir. Silêncio. Total. Por alguns segundos. Até que, um som veio. Um som que eu nunca vou esquecer. Algo pesado. Se arrastando por dentro. Como se estivesse se aproximando da porta. Bem devagar. E então, um impacto violento. A porta sacudiu. Como se algo tivesse se jogado contra ela. Corri. Voltei pro caminhão. Entrei. Tranquei. Liguei. Saí dali o mais rápido que pude. Sem olhar para trás. Sem parar. Sem pensar. Durante o resto da viagem, o som continuou. Mais fraco. Mais distante. Mas sempre lá. Como se estivesse esperando. Quando cheguei no destino, o galpão estava aberto. Luz acesa. Mas ninguém. Nenhuma pessoa. Desci devagar. Ainda tremendo. Fui até o baú. O lacre estava intacto. Como se nunca tivesse sido tocado. Fiquei parado. Sem saber o que fazer. Mas algo dentro de mim dizia. Termina isso. Abri. Devagar. A porta rangeu. E quando abriu completamente, eu vi. Nada. Vazio. Completamente vazio. Nenhuma carga. Nada. Mas o chão estava arranhado. De dentro para fora. Como se algo tivesse tentado sair. E conseguido. Naquele momento, ouvi atrás de mim. Bem perto. Uma voz. A mesma. Baixa. No meu ouvido. Obrigado por trazer. Desde aquele dia, eu nunca mais peguei carga sem saber exatamente o que era. E mesmo assim, às vezes, eu ainda ouço batidas vindo de dentro do caminhão, mesmo vazio. Relato 6. Tem um trecho de estrada que não aparece em GPS. Não aparece em mapa. Mas todo caminhoneiro que roda à noite, uma hora acaba encontrando. Eu achei que era só conversa. Até entrar nela. Era uma madrugada normal. Eu estava seguindo rota conhecida. Mas em determinado ponto, o GPS travou. A tela congelou. Sem sinal. Sem rota. Nada. Estranhei. Mas continuei. Foi quando vi uma placa. Velha. Desgastada. Quase ilegível. Mas dava para ler. Desvio. Seta apontando para a direita. Não lembrava de ter desvio ali. Mas a pista principal estava parcialmente bloqueada. Então entrei. A estrada era estreita. Mal iluminada. Mas ainda asfaltada. Continuei. 5 minutos.
10 minutos. 15. Nada. Nenhuma saída. Nenhuma placa. Nenhum outro carro. Até que comecei a perceber algo estranho. Eu já tinha passado por aquele mesmo ponto. Uma árvore torta. Uma cerca quebrada. Uma placa caída. Passei de novo. E de novo. E de novo. Meu coração começou a acelerar. Não é possível. Olhei o odômetro. Eu já tinha rodado mais de 40 quilômetros. Mas a estrada não mudava. Era sempre igual. Sem fim. Sem saída. Comecei a ficar nervoso. Acelerei. Nada mudava. Reduzi. Nada. Foi quando vi um caminhão parado no acostamento. Luzes apagadas. Desci. Fui até lá. A porta estava aberta. Entrei. Vazio. Mas no painel tinha algo escrito. Com caneta. Riscado várias vezes. A mesma frase. Não para. Senti um frio absurdo. Voltei pro meu caminhão. E foi quando vi, pelo retrovisor, vários faróis. Atrás de mim. Caminhões. Muitos. Parados. Alinhados. Como se estivessem esperando. Entrei na cabine. Tranquei. E liguei. Na hora, os faróis atrás de mim acenderam. Todos ao mesmo tempo. Começaram a andar. Lentos. Na minha direção. Acelerei. Desesperado. Sem saber para onde. Sem saber como sair. Mas continuei. 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 Até que, de repente, eu saí. Voltei para a estrada normal. Com movimento. Com carros. Com vida. Parei no primeiro posto. Desci tremendo. Perguntei pro frentista. Tem um desvio ali atrás? Ele me olhou estranho. Não tem desvio nenhum ali. Meu corpo gelou. Mas eu acabei de sair de lá. Ele ficou em silêncio. Depois disse: se você entrou, não entra de novo. O que é aquilo? Ele respondeu baixo: é estrada de quem não voltou. Desde então, eu nunca mais sigo desvio nenhum à noite. Nunca. Relato 7. Depois de muitos anos na estrada, você aprende uma coisa. O pior não é o que aparece fora do caminhão. É o que entra e fica. Isso aconteceu comigo numa viagem longa, cruzando 3 estados. Eu já estava na estrada há quase 12 horas, cansado, mas precisava chegar no destino antes do amanhecer. Era por volta das 2h50 da madrugada. Estrada vazia. Sem movimento. Sem luz. Só o farol cortando o escuro. Foi quando vi um homem. No meio da pista. Não no acostamento. No meio. Parado. Imóvel. Naquela hora, você não pensa. Você freia. Desviei bruscamente. O caminhão quase perdeu a traseira, mas consegui controlar. Parei alguns metros à frente, com o coração na boca. Olhei pelo retrovisor. Ele ainda estava lá. Na mesma posição. Sem se mexer. Respirei fundo. Não desce. Era o que qualquer caminhoneiro experiente faria. Mas alguma coisa me fez abrir a porta. Erro. Desci. Ei, tá maluco? Você podia ter sido atropelado. Nenhuma resposta. Me aproximei. Você tá bem? Ele levantou a cabeça. Devagar. E falou. Você parou. Meu estômago gelou. Mesma frase. Sempre a mesma. O que você tá fazendo aqui? Silêncio. Por alguns segundos. Depois. Posso ir com você? Aquilo já estava errado demais. Mas ao mesmo tempo, eu não consegui dizer não. Só fiz um gesto com a cabeça. Ele entrou. Sentou no banco do passageiro. E ficou em silêncio. Por muito tempo. Eu continuei dirigindo. Tentando ignorar a sensação estranha. Até que notei algo. Ele não respirava. Nenhum movimento no peito. Nada. Engoli seco. Pra onde você vai? Silêncio. Você mora por aqui? Nada. Então, sem olhar para mim, ele disse: eu já fui. Um frio subiu pela minha espinha. Foi, o quê? Para onde você está indo? A estrada parecia mais escura agora. Pesada. Como se algo estivesse errado. E o que tem lá? Silêncio. Logo. E então? Você vai ver.
Minhas mãos começaram a suar. Olha, se você não disser onde quer descer. Ele interrompeu. Eu não desço. Aquilo me travou. Como assim? Eu fico. Meu coração começou a bater mais forte. Isso não tem graça. Eu não tô brincando. O clima dentro da cabine ficou insuportável. O ar parecia pesado. Difícil de respirar. Foi quando olhei de canto. E percebi. O rosto dele estava diferente. Mais pálido. Mais fundo. Como se estivesse apodrecendo. Desviei o olhar na hora. Você pode parar. Parar onde? Aqui já serve. Olhei para frente. Nada. Só estrada. Aqui não tem nada. Tem sim. Reduzi, contra minha vontade. Quando o caminhão parou completamente, eu virei para dizer que ele precisava descer. Mas o banco estava vazio. Ele não estava mais lá. Respirei fundo. Alívio imediato. Até olhar pro retrovisor. E ver. Ele estava lá. Atrás. De pé. Dentro da cabine. Sorrindo. Meu corpo travou. Eu disse, que fico. Eu gritei. Desesperado. Abri a porta, me joguei para fora. Caí no chão. Rolei. Levantei. E corri. Sem olhar para trás. Sem parar. Fiquei horas andando até conseguir ajuda. Quando voltei com a polícia, o caminhão estava lá. Normal. Sem ninguém. Mas dentro, o banco do passageiro estava marcado. Afundado. Como se alguém ainda estivesse sentado ali. E até hoje, quando eu dirijo à noite, às vezes sinto o peso do lado. E o pior é quando eu escuto, bem baixo, quase no ouvido. Não olha para trás. Relato 8. Todo caminhoneiro conhece o horário. 3h17 da madrugada. O pior momento da estrada. Nem noite, nem manhã. É quando tudo fica estranho. Foi nesse horário que eu vi algo que até hoje não consigo explicar. Eu estava em um trecho longo, reto, completamente vazio. Nenhum carro a quilômetros. O sono começava a bater. Mas eu estava lutando. Foi quando vi luzes. Muitas. À frente. Um comboio de caminhões. Todos alinhados. Seguindo na mesma direção. Estranhei. Porque aquele trecho é pouco movimentado. Ainda mais naquele horário. Me aproximei. Entrei no fluxo. Mas algo não estava certo. Nenhum deles tinha identificação. Nenhuma empresa. Nenhuma placa visível. E todos, exatamente na mesma velocidade. Perfeitamente sincronizados. Decidi ultrapassar. Joguei pro lado. Acelerei. Passei pelo primeiro. Depois pelo segundo. Terceiro. Quarto. E então percebi. Todos os motoristas eram iguais. Mesma postura. Mesma posição. Sem se mexer. Como estátuas. Continuei ultrapassando. Mas o comboio não acabava. Mais caminhões. Sempre iguais. Sempre silenciosos. Foi quando um deles ligou o farol alto. Direto no meu retrovisor. Depois outro. E outro. E outro. Até que todos os caminhões ligaram os faróis ao mesmo tempo. A luz ficou absurda. Ofuscante. Não dava para ver nada. Perdi a noção da estrada. Reduzi na hora. Desesperado. Quando finalmente consegui recuperar a visão, eu estava sozinho. Nenhum caminhão. Nada. Mas o mais estranho foi o rádio. Ligou sozinho. E uma voz disse: "Você entrou na fila." Meu corpo gelou. Que fila? Silêncio. Depois: "Agora espera a sua vez." Desligou. Desde então, eu nunca mais entro em comboio à noite. Nunca. Porque tem alguns que não estão indo para lugar nenhum. Só repetindo o caminho. Relato 9. Tem frete que você lembra pelo valor. Outros, pelo destino. Mas esse eu lembro porque, até hoje, eu não sei se realmente aconteceu ou se eu nunca saí dele. Tudo começou com uma ligação. Número desconhecido. Atendi meio sem vontade. "Você faz entrega noturna?" A voz era calma. Fria. Sem sotaque. "Depende da carga." Silêncio. Por alguns segundos. Carga fechada.
Sem inspeção. Pagamento antecipado. Já começou errado. Mas o valor era alto demais para ignorar. Passei o endereço. Disseram que o local de retirada seria enviado por mensagem. Quando chegou, eu estranhei. Não reconhecia o lugar. Mas o GPS marcava. Então fui. Cheguei perto da meia-noite. Era um ponto isolado. Sem placa. Sem empresa. Só um galpão velho e uma única luz acesa. Encostei. Esperei. Nada. Desci. Bati na porta. Ela abriu sozinha. Lá dentro, um corredor longo, escuro, com luzes piscando. E no final, uma porta. Fui até lá. Abri. E encontrei um escritório. Vazio. Com uma mesa. E um envelope. Com meu nome. Senti um arrepio imediato. Peguei. Dentro. Dinheiro. Todo o pagamento. Já feito. E um papel. Com instruções. Não pare. Não abra. Não olhe para trás. Entregue antes das 3h17. Respirei fundo. Aquilo não era normal. Mas eu já estava ali. Voltei para o caminhão. E quando dei a volta, o baú já estava carregado. Sem ninguém. Sem movimento. Como se tivesse sido feito sozinho. Subi. E saí. A estrada estava vazia. Mais do que o normal. Nenhum carro. Nenhum som. Nem vento. Nada. Só o motor. E o peso da carga. Pesado demais. Muito mais do que parecia. Dirigi por uns 20 minutos. Até o primeiro sinal. O retrovisor. Algo se mexendo. Dentro do baú. Desviei o olhar. Não olha para trás. As instruções. Ignorei. Continuei. Mas o movimento aumentou. Mais forte. Mais agressivo. Como se tivesse mais de uma coisa lá dentro. Batidas. Arranhões. E então, vozes. Baixas. Muitas. Falando ao mesmo tempo. Para. Abre. Ajuda. Minhas mãos começaram a tremer. Não para. Continuei. Mas o rádio ligou. Sozinho. Estourando em estática. E uma voz saiu. Clara. Diferente das outras. Você já fez isso antes. Meu coração disparou. Não. Já. Silêncio. Depois. E você parou. Um frio absurdo percorreu meu corpo. Eu não lembro disso. Mas a gente lembra. As batidas no baú ficaram violentas. Como se algo estivesse tentando sair à força. Olhei o relógio. 3h05. Faltavam 12 minutos. A estrada começou a mudar. Literalmente. Não era mais o mesmo caminho. As placas estavam erradas. Repetidas. Os quilômetros não faziam sentido. E então, eu vi. Um caminhão parado. No meio da pista. Atravessado. Igual uma barreira. Freiei na hora. Parei a poucos metros. Desci. Cauteloso. Fui até lá. A cabine estava destruída. Como se tivesse batido forte. Mas não tinha outro veículo. Nem sinal de acidente recente. Olhei melhor. E congelei. O caminhão era o meu. Mesma placa. Mesmo modelo. Mesmo tudo. Dei um passo para trás. Confuso. Isso não é possível. Foi quando ouvi. Atrás de mim. Passos. Lentos. Arrastados. Virei. E vi. Eu. Ou algo igual a mim. Parado. Me olhando. Sem expressão. Ele falou. Com a minha voz. Você parou. Meu corpo travou. Isso não é real. Foi aqui. Ele apontou pro caminhão destruído. Foi aqui que você abriu. O som do baú voltou. Mais forte. Muito mais forte. Como se algo estivesse desesperado. E agora, você faz de novo. Corri. Voltei pro meu caminhão. Entrei. Tranquei. Liguei. Ignorei tudo. Acelerei. Sem olhar. Sem pensar. 3h14. 3h15. 3h16. As vozes estavam enlouquecidas. Para. Abre. Agora. 3h17. Silêncio. Total. O peso no caminhão sumiu.
Como se não tivesse mais nada. Continuei dirigindo. Sem parar. Sem olhar. Até chegar no destino. Um galpão. Igual ao outro. Aberto. Entrei. Desci. Fui até o baú. Respirei fundo. E abri. Vazio. De novo. Mas no chão. Tinha marcas. Muitas. E no fundo. Algo escrito. Com arranhões profundos. Você não entregou. Naquele momento. O rádio ligou. E a voz voltou. Calma. Então a gente continua. Até hoje. Às vezes eu estou dirigindo. E o GPS muda sozinho. Me leva para aquela mesma rota. E o relógio. Sempre trava em 3h17. E o pior. É quando eu percebo. Que o caminhão está pesado de novo. Mesmo vazio. Relato 10. Se você roda à noite por muitos anos, uma hora você começa a notar padrões. Coisas que não fazem sentido. Lugares que aparecem e depois somem. Pessoas que você vê mais de uma vez, mesmo em estados diferentes. No começo, você ignora. Depois, você começa a evitar. E então, você entende. Não é você que encontra essas coisas. Elas encontram você. Depois de tudo que eu vivi, a passageira, o posto, o comboio, a carga, o desvio, eu achei que eram eventos separados. Erros. Coincidências. Até a noite em que tudo aconteceu, ao mesmo tempo. Eu estava numa rota longa, dessas que atravessam vários estados. Já passava das 2 da manhã quando comecei a sentir aquela sensação. A mesma de antes. Estrada vazia demais. Silêncio pesado. O tipo de silêncio que não é natural. Olhei o relógio. 2h58. Respirei fundo. Continuei. Foi quando vi a placa. Velha. Desgastada. A mesma. Desvio. Meu corpo gelou na hora. Não. Falei sozinho. Não dessa vez. Mas a estrada principal estava bloqueada. De novo. Sem opção. Entrei. Erro. O maior de todos. A estrada era a mesma. Estreita. Escura. Sem fim. Mas dessa vez, eu já sabia. Eu não estava perdido. Eu estava sendo levado. Dirigi por alguns minutos. E então vi o primeiro. Um caminhão parado. No acostamento. Sem luz. Sem movimento. Passei devagar. E quando olhei, reconheci. Era o mesmo do outro relato. O painel riscado. Não para. Continuei. Mais à frente. Outro caminhão. Capotado. Na curva. O mesmo lugar da criança. Mas não tinha criança dessa vez. Só o caminhão. E marcas de freada, que terminavam no nada. Meu coração começou a disparar. Isso não é real. Mas era. Porque logo depois, eu vi as luzes. O comboio. Alinhado. Perfeito. Esperando. Como se estivesse me aguardando. E dessa vez, eu não entrei. Tentei parar. Dar ré. Voltar. Mas o caminhão não respondia. O volante travou. O pé no freio não fazia nada. E lentamente, eu fui puxado para dentro do comboio. Todos os caminhões começaram a se mover. Juntos. Na mesma velocidade. Na mesma direção. Sem som. Sem motor. Só deslizando. Olhei para o lado. E vi os motoristas. Todos. Parados. Imóveis. Mas dessa vez, alguns estavam virando o rosto. Devagar. Para mim. E quando virei para frente, ela estava lá. Sentada no banco do passageiro. A mulher. A mesma da BR. Sem eu ter parado. Sem eu ter deixado entrar. Ela só estava ali. Agora você não precisa parar. Minha garganta travou. O que você quer? Ela não respondeu. Só apontou para frente. E eu vi. O posto. O mesmo posto. Iluminado. Mas agora, maior. Muito maior. Como uma estrutura impossível. O comboio inteiro entrou. Sem parar. Sem reduzir. Passamos direto pelas bombas. Pela lanchonete. E lá dentro. Tinha gente. Muita gente. Mas não estavam vivos. Eu sabia. Dava para sentir. Todos olhando. Todos esperando. Saímos do outro lado.
Mas não era mais estrada. Era outra coisa. Um espaço aberto. Escuro. Sem horizonte. E no centro, o que parecia um buraco. Gigante. Respirando. Igual ao que eu vi na carga. Igual ao que eu ouvi. Igual ao que sempre esteve lá. O comboio começou a parar. Um por um. Em volta. Como um círculo. Como um ritual. Meu caminhão foi o último. Parou sozinho. O motor desligou. Silêncio total. A mulher ao meu lado falou. Agora você entende. Entender o quê? Ela virou o rosto. E dessa vez, eu olhei. Erro. O rosto dela não existia. Só escuridão. Isso nunca foi estrada. Meu corpo inteiro gelou. Então o que é isso? Ela respondeu. É o caminho. Pra onde? Silêncio. Por alguns segundos. E então, pra onde tudo que não devia continuar, continua. O chão começou a vibrar. O buraco se abriu mais. E eu ouvi todas as vozes. Da carga. Do rádio. Do posto. Do desvio. Do passageiro. Todas juntas. Agora. As portas dos caminhões começaram a abrir. Sozinhas. Uma por uma. Os motoristas começaram a sair. Mas não eram pessoas. Não mais. E eu senti algo puxando. De dentro do caminhão. Como se fosse minha vez. Tentei resistir. Segurei no volante. Mas não adiantava. A força aumentava. E então ouvi a última voz. Bem perto. No meu ouvido. Você dirigiu tempo demais. Agora você fica. Eu não sei como sair. Não sei mesmo. Só lembro de estar dirigindo. Sozinho. Na estrada. De manhã. Como se nada tivesse acontecido. Mas aconteceu. Porque agora, tudo é diferente. Hoje, quando eu dirijo, eu vejo, às vezes, no retrovisor, um caminhão que nunca ultrapassa. Às vezes, uma luz de posto, onde não deveria ter nada. Às vezes, alguém no banco do passageiro, mesmo com a porta trancada. E o pior, é que agora eu entendi. Todas aquelas coisas não eram separadas. Eram sinais. Convites. Testes. Até você entrar no caminho certo. E se você está ouvindo isso, tem uma chance. Pequena. Mas tem. Se algum dia você estiver na estrada e vir uma placa, um desvio, um posto, ou alguém pedindo carona, não pare. Não entre. Não olhe. Porque depois que você entra, a estrada não te leva mais para casa. Ela te leva para onde todo mundo que continua dirigindo acaba indo. E quando você perceber, vai ser tarde demais. Porque você não vai estar mais dirigindo. Você vai estar esperando na fila. E aí, você teria coragem de continuar dirigindo depois de ouvir tudo isso? Porque a estrada continua lá fora, escura, silenciosa e cheia de histórias que ainda não foram contadas. E isso foi só o começo. Se você quer mais relatos como esses, cada vez mais pesados, mais estranhos e mais difíceis de explicar, deixa o seu like aqui no vídeo. E compartilha com alguém que também encara a estrada, ou que acha que não teria medo. Mas pensa bem antes de mandar. Vai que a próxima história acaba sendo com você. Nos vemos no próximo relato.